E bom dia para você, família Canção Nova ligadinha aí, é evangelização que não para, a gente segue agora com informação, são 9 horas e 34 minutos e você já vê imagens de São Paulo. Aqui na capital paulista vai ter sol com algumas nuvens, mas sem chuva e a máxima chega aos 25 graus. No domingo, a Igreja Católica celebrou o Dia Mundial das Comunicações. O Papa Francisco afirmou que a evangelização acontece quando deixamos Deus agir em nós e por meio de nós. Essa obra é realizada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos torna instrumentos por meio dos quais Deus pode operar. Aqui no CN Notícias, nossas equipes te deixam informado sobre a situação triste dos conflitos entre Israel e Palestina. Uma semana de confrontos já provocaram 200 mortes. Infelizmente, só nesta madrugada, 42 pessoas morreram, entre as quais 10 crianças. Direto de Brasília e São Paulo, nossos repórteres trazem as principais notícias desta manhã e o adeus a Bruno Covas, o prefeito mais jovem da maior cidade da América Latina, sepultado ontem em Santos. Vamos juntos? Até 10 da manhã, CN Notícias segue para o intervalo com imagens de Florianópolis. Por lá, a segunda-feira vai ser de sol entre nuvens e não chove e os termômetros marcam entre 16 e 26 graus. O domingo aqui em São Paulo foi marcado pela despedida ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Desde sexta-feira, quando a equipe médica dele anunciou que seu quadro de saúde era irreversível, nossas equipes acompanharam os últimos momentos de Bruno Covas. Desde 2019, ele lutava contra um câncer na região digestiva e que já estava em metástase óssea. Covas faleceu ontem após o velório em São Paulo, foi sepultado na cidade de Santos. A repórter Aline Imércio tem mais informações. Oi, Aline, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Ontem, infelizmente, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faleceu. Sexta-feira, o seu quadro de câncer já era dado como irreversível e ontem, domingo, às 8h20 da manhã, ele faleceu no Hospital Sírio-Libanês. Poucas horas depois do seu falecimento, Bruno Covas foi trazido aqui para a Prefeitura de São Paulo, onde foi velado rapidamente com uma missa de corpo presente, celebrada pelo padre Rosalvino, da Obra Social Dom Bosco, amigo pessoal de Bruno Covas. Em seguida, o caixão de Bruno Covas seguiu no caminhão do Corpo de Bombeiros por cortejo aqui pelas principais vias de São Paulo, entre elas a Avenida Paulista, Viaduto do Chá, Praça Oswaldo Cruz. Em seguida, a pedido de seu filho Tomás, de 15 anos, Bruno Covas foi enterrado no cemitério de Santos, o cemitério Paquetá. Bruno Covas foi enterrado próximo ao seu avô, Mário Covas, que também aí morreu em um exercício político. Ontem, logo após a morte de Bruno Covas, o prefeito agora, Ricardo Nunes, tomou posse na Câmara dos Vereadores. Ricardo Nunes é do MDB e hoje já cumpriu a agenda. Às 8 horas da manhã ele estava no Allianz Parque acompanhando o início da vacinação contra a Covid de grávidas com comorbidades. Ricardo Nunes disse que quer continuar a gestão excelente de Bruno Covas e com a equipe que ele formou. Agora a gente vai conferir uma reportagem que conta um pouco da trajetória política de Bruno Covas. Bruno Covas foi um político de berço, já que era neto de Mário Covas. Nascido em Santos em 7 de abril de 1980, veio para São Paulo no ensino médio para morar com o avô, o então governador, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo Paulista. Se formou em Direito e Economia, graduações que poderiam prepará-lo para ser gestor público. Filiou-se ao PSDB, partido fundado pelo avô, desde 1998 aos 18 anos. Entre outros cargos, foi deputado estadual, secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo, presidente da Juventude do PSDB e deputado federal.
Em 2015, foi subrelator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras e membro da Comissão Especial da Maioridade Penal. Em outubro de 2016, foi eleito vice-prefeito da cidade de São Paulo, assumindo a prefeitura em 6 de abril de 2018, em razão da renúncia de João Dória. Em 2020, Covas foi reeleito prefeito de São Paulo. Assumiu na reeleição os desafios para gerir a cidade de 12 milhões de pessoas que vivem na capital paulista. Entre eles, lidar com a Covid-19, com os impactos econômicos da pandemia e com uma desigualdade crescente. Lutou contra um câncer no aparelho digestivo em 2019, quando recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma, com lesões no fígado e nos linfonodos. Em abril deste ano, exames mostraram novos focos da doença, dessa vez no fígado e nos ossos. Católico visitou a Canção Nova pela primeira vez em 2012, quando participou do acampamento de oração Hosana Brasil. E a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve repercussão no meio político, claro. Então a gente vai a Brasília agora para saber mais informações com o Otávio Martins, porque a semana por lá começa tensa, com a expectativa dos depoimentos desta semana na CPI, né, Otávio? Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. A morte precoce aí, então, de Bruno Covas repercutiu aqui no meio político de diversas maneiras. Congressistas de esquerda, de direita e de centro lamentaram aí a morte de Bruno Covas, que pertencia ao PSDB. Os presidentes também da Câmara e do Senado também lamentaram a morte de Bruno Covas e elogiaram a condução do prefeito aí da maior cidade da América Latina durante a pandemia. Os presidentes, o presidente Bolsonaro também lamentou a morte de Bruno Covas, assim como os ex-presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, que também é do PSDB, Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, todos esses lamentaram a morte do ex-prefeito de São Paulo, agora falecido Bruno Covas. Então, Brasília começa a semana também de luto, mas já se preparando aí para uma semana que promete ser tensa na CPI da Covid, que espera ouvir Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde, que mais tempo ficou no cargo aí durante a pandemia, ele que deve prestar depoimento no dia 19. Voltamos com vocês. Obrigado, Otávio. A seguir, informações das atividades do Papa Francisco. Ele pediu paz na Terra Santa e o fim dos conflitos entre Israel e Palestina. Seguimos por um breve intervalo com imagens de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Tempo firme, temperaturas entre 20 e 31 graus. CN Notícias está de volta. O Papa Francisco fez um longo apelo pedindo o fim do conflito entre Israel e Palestina. Afirmou que a morte de crianças nestes confrontos é inaceitável. No domingo, o Papa também celebrou uma missa com a comunidade de Mianmar, que vive em Roma, rezou por um acordo de paz no país asiático. Vamos a Roma, então, conversar com a nossa correspondente, Lísia Costa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo, após a meditação do Evangelho deste domingo, o Papa fez um longo apelo às autoridades de Israel e também da Palestina, claro, pedindo a ajuda inclusive de toda a comunidade internacional para que este crescente conflito na Terra Santa seja parado o mais rápido possível. O Papa disse que é um risco seguir com esta instabilidade, com estes constantes ataques que já atingiram diversas cidades de Israel e da Palestina, porque quanto mais se cresce esse confronto, mais fica difícil interrompê-lo depois. O Papa também mostrou-se muito preocupado com o número de vítimas, entre elas muitos civis, principalmente na região da faixa de Gaza, e disse que tantos inocentes ficaram feridos e até mesmo morreram nos últimos confrontos armados, recordando que entre eles estavam crianças. E com aquela expressão própria de um pai preocupado, ele disse que isso é terrível e inaceitável. O Papa falou uma frase que inclusive me tocou muito. Ele disse que a morte dessas crianças é um sinal que não se quer construir um futuro, mas sim destruí-lo.
No final, o Papa pediu calma e a quem tem responsabilidade nestes países que se tomem iniciativas de diálogo, a única forma de manter a convivência pacífica entre as diferentes raças e religiões ali presentes. Pediu também que todos os cristãos rezem pelas vítimas, especialmente pelas crianças, e que peçam a Maria, Rainha da Paz, o fim deste conflito. Mas, Rodrigo, o Papa também celebrou na manhã de ontem, aqui na Basílica de São Pedro, uma missa pelo Mianmar, país também que vive uma situação de conflito desde o dia 1º de fevereiro, quando teve o golpe militar. O Papa Francisco se reuniu com essa pequena comunidade de Mianmar que vive aqui em Roma e, junto com eles, falou que queria colocar no altar do Senhor todo o sofrimento vivido naquele país nestes últimos meses. O Papa que nós recordamos tem rezado sempre, fazendo sempre apelos pela paz no Mianmar. Ele visitou este país em 2017, foi a primeira vez que um pontífice esteve lá. Então ele traz muito a situação do Mianmar no coração, fazendo esse apelo de paz. Diz também que é preciso ter esperança, manter os olhos no Senhor, ter um coração que reza, mesmo quando ao nosso redor, aqui na Terra, vemos tantos confrontos e tantas mortes. Muito interessante, esse texto da homilia do Papa está disponível no nosso site noticias.cançãonova.com, vale a pena também lê-lo. E uma última notícia, hoje foi anunciado que no próximo domingo, festa de Pentecostes, o Papa Francisco vai celebrar a missa aqui na Basílica de São Pedro, claro, com a presença de poucos fiéis, mas é sempre uma riqueza para todos nós. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Isso aí, Lísia, obrigado pelas informações. Então acesse o site, vamos compartilhar a paz. E seguindo os passos do Papa Francisco, ainda nesse contexto de busca de estabelecer um diálogo de paz, o Papa Francisco conversou nesta manhã com o presidente da Turquia, país com forte influência no Oriente Médio. A sala de imprensa da Santa Sé confirmou apenas que às 9 da manhã o pontífice e Erdogan se falaram por telefone. Nos Estados Unidos, os bispos católicos também pediram o fim dos conflitos no Oriente Médio. Eles convidaram os cristãos a se unirem em oração pela paz. As informações com a Priscila Rodrigues, de Nova York. Os conflitos mais recentes começaram na segunda-feira passada, deixando muitos mortos e feridos. Mas a disputa por territórios entre árabes e judeus já dura anos. O presidente do comitê, John David Malley, exorta para que os responsáveis pela guerra cessem com a violência que tem deixado um rastro de morte e destruição. O prelado também une a sua voz à voz do Papa e a de outros representantes cristãos que pediram à comunidade internacional para intervir na promoção da paz e justiça da Terra Santa. Também reforçam para que os adversários deste conflito sejam conduzidos pela força e coragem que vem do alto, para construir a confiança no meio dos que desejam a guerra. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E os conflitos no Oriente Médio são destaque dos jornais estrangeiros. O The New York Times afirma: a segunda semana de conflito começa com fortes ataques israelenses em Gaza. Os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU no final de semana mostraram poucos sinais de progresso. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse neste domingo que a operação levaria tempo. O britânico The Guardian destaca: Modi sob pressão por causa da segunda onda de Covid na Índia. De 80% de aprovação no início do ano, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, agora recebe queixas das pessoas sobre sua ausência e de seus ministros durante a forte crise da pandemia pela qual passa o país. O Sindicato dos Estudantes apresentou queixa numa delegacia pela ausência da liderança política no momento em que a pandemia coloca o país de joelhos. No relatório oficial feito à polícia, o sindicato pergunta: onde estão os chamados líderes que prometeram fazer da Índia um líder global? E o Clarim destaca: 8 em cada 10 não receberam a segunda dose de vacina na Argentina. O país chega nesta segunda-feira com 10 milhões de vacinas aplicadas e é um dos que tem maior déficit em segundas doses. A seguir, começa a semana de oração pela unidade dos cristãos. Saímos com imagens da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Segunda-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima de 30 graus na cidade maravilhosa.
CN Notícias de volta, agora faltando 6 minutos para 10 da manhã. Vamos falar do tempo. Dia seco em quase todo o país. No sudeste e centro-oeste, a umidade relativa do ar fica baixa em alguns períodos do dia. Vamos ver como fica o tempo para esse começo de semana. No sul, deve chover rápido no litoral do Paraná. As demais áreas seguem com predomínio de sol. Tempo firme também para grande parte do sudeste. O litoral paulista pode ter chuva fraca e isolada. Uma grande massa de ar seco predomina sobre o centro-oeste. O sol brilha forte em todas as áreas e não tem previsão de chuva. Já no norte, só não chove no centro-sul do Tocantins e em Rondônia. O tempo fica carregado, principalmente no norte do Amazonas, Roraima, litoral do Pará e do Amapá. Nas demais áreas, pancadas isoladas. Chove também no litoral do Nordeste e no estado de Alagoas. Em todo o interior da região, tempo seco. Esta semana, cristãos são convidados a rezarem por uma maior unidade. O tema da semana de oração neste ano é Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos, do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 5 a 9. Vamos conversar sobre esse assunto ao vivo agora com o cônego Padre José Bison. Ele é coordenador da equipe de ecumenismo do Regional Sul 1 da CNBB e da Arquidiocese de São Paulo. Bom dia, Padre José Bison, sua bênção. Muito bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Que bom, Padre, começar, encerrar o nosso jornal falando desse assunto, que é a semana de oração pela unidade dos cristãos. E a gente já começa perguntando para o senhor, então, o que é a semana de unidade dos cristãos, semana de oração? Bom dia a você, saúde e paz, as pessoas que nos acompanham nesta manhã e a equipe da Canção Nova Notícias, A nossa oração às vítimas da Covid, em primeiro lugar, nossa solidariedade às famílias enlutadas e às pessoas que estão sofrendo as consequências e sequelas da crise sanitária. Por isso que é importante nos cuidar e a importância da vacina. Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2021. É tempo dos cristãos se reunirem e testemunharem a fé em Jesus Cristo e sermos solidários neste tempo de crise sanitária, crise econômica, diante de tanta violência, diante de tanto desemprego, de tanta fome. Então, a unidade dos cristãos, ela também tem que ser traduzida em gesto. É aí que nós vamos mostrar que nós estamos permanecendo no amor de Cristo. Quais os avanços, no diálogo entre os cristãos que o senhor percebe? Já tivemos bastante avanços importantes nesse relacionamento de diálogos com a oração, com a campanha da fraternidade desse ano 2021 e também com outros trabalhos, outros seminários, outras ações que também o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs vem promovendo, o CONIC, para que possamos, cristãos de diferentes denominações, testemunharmos o Cristo ressuscitado que está presente entre nós. Avanços, sim, mas também tem aquelas dificuldades que todos os segmentos também encontram no dia a dia. Padre, antes, só para a gente encerrar agora, o Papa Francisco fala que a paz ela é um trabalho artesanal, construído pouco a pouco. Qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que, principalmente para as famílias, para os colegas que no seu ambiente de trabalho, nas famílias, se encontram ali com pessoas de diferentes denominações cristãs, para que ali no dia a dia dela elas possam começar esse trabalho artesanal de paz, de unidade? Primeira palavra de gratidão ao Papa Francisco pelo incentivo, pelo apoio e pelo testemunho que ele tem nos dado. A palavra que eu digo é: não tenhais medo, mas sejamos capazes de fazer como os discípulos de Emaús, caminhar com Jesus e ser capaz de partilhar, perceber que no outro está Jesus ressuscitado. Assim também como o samaritano, que ele viu o sofrimento do outro, estendeu sua mão e
o atendeu. Então, não tenham medo. A pessoa diferente, que professa fé diferente da sua, ela é tanto quanto igual a você. Estenda a sua mão, reze e seja capaz de testemunhar a sua fé. E juntos possamos testemunhar a fé em Jesus Cristo. Obrigado pela participação do senhor. E antes de encerrar, um convite especial para quem está aqui na Grande São Paulo. Venha participar da missa em nossa... Venha participar da missa em nossa casa de missão às 7h30 da noite. Atenção, hoje horário às 7h30 da noite, com transmissão da TV Canção Nova. Fica na Catedral Nossa Senhora do Líbano, bairro Liberdade, pertinho da estação de metrô São Joaquim. Confira a programação no Instagram, @CançãoNovaSP. Uma boa semana para você. Continue na companhia da Canção Nova. Fique com Deus. Tchau, tchau.